O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra palavra. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Ela, embora sendo a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus campos. Jesus contou-lhes ainda outra palavra. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar palavras. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As 3 palavras sobre o reino, na verdade, formam um conjunto. Para nós talvez já meio difícil de entender estas palavras, porque vivemos em um outro mundo.
Quer dizer, eu ainda na escola, no primário, tive aulas de agricultura, aprendi a plantar horta, a gente fazia um mês por ano, ia no campo, aprendia a semear, e na época a gente semeava na mão mesmo, não tinha máquina, não tinha nada disso. Então eu ainda me sinto um pouco próximo desse texto, mas lá atrás. Mas a maioria que já nasceu na cidade, nunca teve contato, talvez seja difícil. Mas eu acho que essas palavras que querem mostrar o reino de Deus são de uma importância fundamental para serem compreendidas no seu sentido. Não sei se viram a primeira palavra. Quem semeia a boa semente é Deus. Quem semeia o joio é o diabo, a confusão. Em nenhum momento é dito que a senhora é semeadora. A senhora é semente. Portanto, não depende da senhora que semente a senhora é. Primeira lição. Nós não somos que fabricamos o bem, ou o joio, ou o trigo. Nós não somos os autores. Então se lembram disto. Não julgueis nem a si mesmo. Pois quem julga vai ser lá no fim do mundo os anjos. Os únicos que têm capacidade de escolher entre joio e trigo são os anjos de Deus, não os seres humanos. Esta que é a grande lição da primeira palavra. Por isto, não julgueis para não seres julgados. Nós não temos este dom. Nós podemos olhar o que funciona e o que não funciona. Nós, lá pelo Gênesis, do Antigo Testamento, fomos criados às imagens e semelhança de Deus. Para que finalidade? Para olhar as coisas e dar nomes às coisas, mais nada. O julgamento, saber bem e mal, é fruto da culminância da árvore do conhecimento do bem e mal, que é a pecado original. Então, cada vez que o Senhor se acha no direito de dizer isto é pecado, isto é virtude, o Senhor, na verdade, está sendo filho de Adão depois do pecado original. Foi o pecado original que nos fez achar que somos capazes de julgar. Criados fomos para conhecer, para ouvir, para enxergar e para compreender.
e não partilhar. Mais uma vez, e esta palavra nos diz: deixem o julgamento para o fim dos tempos. Agora, claro, tem coisas que não funcionam. É verdade. Tem gente passando fome. Com este frio, imagina quem mora na rua. Não funciona. Isso não é julgar. Isto é reconhecer a verdade. Julgar começa quando eu digo: mas esse vagabundo também não quis trabalhar. Isso é julgamento. Quando eu tiro conclusões apressadas em cima dos fatos. Isto é julgamento. Então, para eu dar nome a esta disfunção, eu preciso ter feito uma análise muito longa, muito complexa, para poder chegar a uma conclusão. E nós somos tão apressados. Esses dias ainda eu vi lá um político sendo massacrado aí, né? E por coincidência eu vi esses dias, nessa semana mesmo, saindo da porta da sala do Cardeal. Eu estava lá resolvendo um assunto. E aí nós nos abraçamos, porque eu conheço ele há muitos anos e não gostaria a nenhum de nós que tivéssemos passados, apesar que aqui tem gente que já passou por isso, que ele passou. E daí certas palavras dele, certas atitudes dele, que realmente conhece, sabe que são consequências. Não são causa. Uma pessoa, não é o caso dele, mas generalizando agora, que teve traumas profundas na infância, uma mulher abusada na infância, ela vai ter comportamentos em consequência disso. Eu não posso esperar que esta mulher tenha os mesmos comportamentos que tem uma outra menina que foi amada, foi abraçada com carinho e não com desejo, que teve uma outra história. Claro que uma mulher vai ter um tipo de atitude e outra outro tipo de atitude. Não tem jeito. Então, os nossos julgamentos que partem dos efeitos que enxergamos, sem o conhecimento das causas, sempre são errados. E como nós não conhecemos as causas, e quase ninguém, muitas vezes nem de nós mesmos, nós não temos direito de julgar a pessoa. Podemos sim apontar as consequências deste desastre vivido. Claro, esta senhora abusada na infância, machucada profundamente, como a adulta vai ter comportamentos que podem significar até um perigo para as pessoas em volta dela. Sim.
Então, é preciso resolver, preciso encaminhar uma vida onde estas consequências não geram perigo para outros. Sim. Mas afirmar que esta mulher é má, não. Nem mesmo eu, dentro de um confessionário, ouvindo os pecados das pessoas, posso julgar. O confessionário não é o lugar do julgamento. É o lugar da misericórdia. É o lugar do perdão. É o lugar do acolhimento. Não é lugar de julgamento. E se alguém de nós aqui se sentiu, ao confessar os pecados, julgados, então vamos ver e não julgar o padre, porque ele também, por razões, agiu assim. Mas vamos ter que resolver as causas que esta não maturidade humana deste padre causou. Não julgueis para não seres julgados. Não nos cabe. Cabe a cada um de nós resolver sim as consequências do pecado na tentativa de agrupar para que as consequências não causem tantos danos. Mas deixemos o julgamento para os anjos no fim dos tempos. Querido Deus Pai, ó Deus, pelo sacrifício da cruz, único e perfeito, ó Deus, permaneci junto ao povo que iniciaste os sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volve seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não adianta sonhar com um mundo perfeito. O mundo sempre vai ter, até o fim dos tempos, joio e trigo juntos. E não se resolve essa situação com julgamentos. Maria Fernanda, você vai ter que continuar trabalhando duro para tentar diminuir os efeitos desta realidade humana. Todos nós somos chamados a trabalhar juntos para que os efeitos disto não causem tanto sofrimento a alguns, não, tanto sofrimento a todos. Porque mesmo aqueles que parecem por cima, lá por dentro, estão sofrendo muito. E em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.